fala também sobre a situação de Tite chamado para uma reunião com dirigentes do Fla. Não será demitido, mas será cobrado. E eu quero te contar como é que funciona a multa rescisória do treinador no rubro-negro. Falo também sobre o Flamengo que perdeu mais uma e está ameaçado de não se classificar para a próxima fase da Libertadores, processo de fritura em cima do Tite em estágio forte. Tem as últimas do mercado, bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Queria agradecer as boas audiências dos últimos programas e vídeos e pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem também todas as notificações, combinado? Quero falar sobre o Flamengo que perdeu mais uma derrota por 1-0 pro Palestino. E o jogo nem foi em Santiago, e sim em Coquimbo, a 500 quilômetros da capital chilena, onde o Palestino costuma mandar suas partidas. Time pequeno, com investimento de R$1 milhão por mês de folha. O Flamengo tem pelo menos 10 jogadores que ganham cada um deles mais do que esse R$1 milhão, que equivale a todos os salários do elenco e comissão técnica. Pois bem, o Flamengo fez outro jogo muito ruim, foi derrotado e caiu para terceiro lugar no seu grupo. Hoje o Bolívar é líder com 9, o Palestino tem 6, o Flamengo tem só 4 e o Milionários tem 1. Nessa quarta-feira, o Bolívar e o Milionários se enfrentam na Colômbia. E se o Milionários vencer, vai embolar de vez o grupo e pode jogar o Flamengo até para a quarta colocação. A sorte do Fla é que ele depende apenas dele para se classificar. Mas a primeira colocação ficou praticamente impossível. Os dois próximos jogos do Rubro Negro, contra o Milionários e contra o Bolívar, ambos no Maracanã na condição de mandante. O problema é que a fase é péssima. São 6 partidas com uma única vitória, aquele triunfo por 1-0 magrinho contra o Amazonas, que também rendeu cornetadas ao Tite. Na entrevista coletiva, o treinador do Flamengo admitiu a falta de confiança. Falou que vai fazer o possível e o impossível para que o rubro-negro melhore. E nas redes sociais, muitos pedidos de torcedores, influenciadores e jornalistas pela demissão do Tite. Ele não vai cair por agora, mas o processo de fritura vai ganhando corpo, vai ganhando contingente, e eu não vou me assustar se o Tite muito em breve for demitido. Só para arrematar, na chegada do time ao Galeão, na manhã das 6h30 da manhã dessa quarta-feira, cerca de 10 torcedores estavam por lá e concentraram xingamentos no técnico rubro-negro. E você, manteria o Tite ou acha que já é fim da linha? Use o espaço para comentários e deixe registrada a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o consórcio Maracanã, que seguirá sob o comando da dupla Fla-Flu. Depois de uma licitação gigante, nessa quarta-feira houve a abertura dos papéis, das propostas financeiras. E a melhor proposta financeira foi da dupla Fla-Flu, batendo Vasco e W Torre. Vale a lembrança de que o Fla e o Flu já haviam chegado ou obtido uma pontuação maior do que os concorrentes nas questões técnicas. Na parte financeira, diferença muito pequena. Proposta do Flamengo de 20 milhões e 60 mil reais por ano, proposta do Vasco com a W Torre de 20 milhões de reais fixos. Diante desse cenário, a dupla Fla-Flu será anunciada em breve, assim que o nome da dupla pintar no Diário Oficial da União, como responsável pelos próximos 20 anos dos cuidados do consórcio do estádio. Só para arrematar, ficou combinado também que o Flamengo será responsável por 65% das receitas e das despesas, os outros 35% ficando com o Fluminense. Bora te atualizar sobre a situação de Tite, que será chamado nos próximos dias para uma reunião com dirigentes do Fla. O pessoal está irritado com o momento do time, uma vitória nos últimos 6 jogos, vitória ruim, fraca, 1-0 contra o Amazonas. E nessa sequência de 6 jogos, derrotas como a, por exemplo, contra o Palestino, que colocou a classificação do Flamengo para a próxima fase da Libertadores em risco. O Tite não corre, nesse momento, risco de ser demitido, mas haverá uma cobrança. Algo como: Tite, se você não melhorar o trabalho, mais para frente você pode cair. E eu queria trazer uma informação importante sobre o valor da multa rescisória do Tite. Se o Flamengo optar por dispensá-lo, terá de pagar até o fim do seu contrato de salários. O vínculo do Tite se encerra em dezembro. Se ele caísse nesse momento, o custo giraria na casa de 1 milhão, o custo giraria na casa de 15 milhões de reais. Isso porque ele e sua comissão técnica embolsam 1 milhão e 800 mil reais por mês.
você multiplica pelos meses que faltam, inclui uma parcela do 13º, proporcional do 13º, e vai chegar a mais ou menos 15 milhões de reais. Só para completar sobre o Flamengo, Marcos Paulo, ex-atacante do São Paulo, 23 anos de idade, pertence ao Atlético de Madrid, foi oferecido para o Flamengo, que ficou de estudar e responder. Não vejo a menor condição de o Marcos Paulo jogar no Fla, nunca conseguiu se destacar no São Paulo, imagina no Flamengo. E com detalhe, ele ainda está se recuperando de uma ruptura do ligamento do joelho. O VPX está entre nós. O Marcos Pedroso perguntando se o Tite caiu. Não caiu, só para vocês entenderem. Vai haver uma reunião entre diretoria e Tite. Não é para demiti-lo, e sim para cobrar. Para, Tite, não estamos gostando. Tite, a coisa não está funcionando bem. Precisamos encontrar soluções. Senão, mais para frente você vai para o saco. E até uma informação importante que eu quero contar para vocês: a multa rescisória do Tite no Flamengo equivale ao pagamento dos salários até o fim do contrato. O Tite tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 24, ou seja, até o fim do ano. Ele e a comissão técnica custam ao Fla R$1.800.000 por mês. Então você multiplica 8 meses que faltam, mais o proporcional do 13º, a gente está falando de algo na casa dos 15 milhões de reais se ele for demitido. Informação que eu tenho é de que por hora não se discute a demissão dele, tá? João Pedro Paganini, VPX Intermediações, Lima Deguin, Rafael Soares. Nicola, é verdade que o Flamengo vai contratar Daniel Alves, Robinho? Não. O Rafael está fazendo tirando um sarro, mas eu vou trazer uma informação que eu confesso que eu fiquei absolutamente surpreso. O paparazzo rubro-negro, que cobre o Flamengo, contou que o nome do Marcos Paulo, atacante de 23 anos de idade, formado no Fluminense, comprado pelo Atlético de Madrid, emprestado ao São Paulo na temporada passada, que o nome desse jogador foi sugerido para o Flamengo. E que o Flamengo ficou de estudar. Cara, não tem estudo nenhum. Não tem por que conversar, cogitar, pensar. O Marcos Paulo não conseguiu ser nem figura. A passagem do Marcos Paulo pelo São Paulo foi absolutamente decepcionante. E para piorar, além de não conseguir jogar no São Paulo, ele ainda teve uma cirurgia de ligamento cruzado. Está se recuperando dessa lesão. Se o Flamengo aceitar o empréstimo do Marcos Paulo, aí é porque tem mais alguma coisa. Aí a gente precisa entender o que está rolando, tá? Você não leu o superchat, Nicola. Gilberto, é que a gente demora, né? Mas a gente chega lá. É que a gente vai dando atenção para todo mundo. Não. Você tem razão, Gilberto. Você tem toda a razão. Boa noite, Nicola. Quem tem mais time? Palmeiras, Flamengo ou Galo? O melhor momento, de forma indiscutível, é do Atlético. O pior é do Flamengo. Não tem a menor dúvida, tá? O melhor elenco é o do Flamengo. O melhor time de 1 a 11. E tenho dúvida se o melhor time é do Atlético ou do Flamengo. O time do Atlético é bem bom também, né? Eu te diria que o time do Flamengo tem mais estrelas. Eu acho que eu ficaria com melhor time o Flamengo, com melhor elenco o Flamengo. Só que hoje, se os dois se enfrentarem, o Atlético é muito favorito. O Atlético vive uma fase bem legal, bem legal mesmo, tá? Hoje, para mim, o time que joga o melhor futebol do país. Olá, torcedores rubro-negros. Hoje trazemos uma análise detalhada sobre a performance do Flamengo desde o término do Campeonato Carioca. Os números revelam uma queda significativa no desempenho do ataque e da defesa após a competição estadual. Vamos examinar essas estatísticas e entender como isso tem impactado o desempenho geral da equipe. O Flamengo enfrentou o Palestino na Libertadores e viu suas chances de classificação para as oitavas de final ficarem comprometidas. Em uma entrevista coletiva após o jogo, o técnico Tite admitiu uma queda no nível de desempenho da equipe. Os dados estatísticos confirmam essa percepção, mostrando uma clara disparidade em relação ao desempenho durante o Campeonato Carioca. Ao longo do torneio estadual, o Flamengo apresentou um desempenho impressionante, disputando 15 jogos, sofrendo apenas um gol e permanecendo invicto, com um aproveitamento de 82%. No entanto, desde o fim do Carioca, a equipe já registrou 3 derrotas e sofreu 9 gols em 10 partidas, resultando em um aproveitamento de apenas 50%. Essa queda acentuada levanta questões sobre o que pode ter causado essa mudança drástica no desempenho do time.
A análise estatística revela que tanto o setor defensivo quanto o ofensivo do Flamengo foram afetados. A média de gols marcados por partida caiu quase pela metade, enquanto o tempo necessário para marcar um gol praticamente dobrou. Vamos agora mergulhar mais fundo nos números para entender melhor essa transformação no desempenho do Mengão. Com esses dados em mente, fica evidente que o Flamengo enfrenta um desafio significativo para recuperar sua forma e voltar ao caminho da vitória. A diretoria, comissão técnica e jogadores precisam trabalhar em conjunto para identificar as áreas de melhoria e implementar as correções necessárias. Fiquem ligados para mais atualizações sobre o desempenho do Mengão. Até a próxima, torcida rubro-negra.